Bom pessoal, olá a todos. Agora eu vou dar continuidade um pouco aqui ao livro de Ezequiel que eu estava analisando e eventualmente algum outro tema teológico. Mas eventualmente eu vou continuar falando de política sim, tá pessoal? Porque política e religião é a mesma coisa. São tantas narrativas mentirosas, né? Tantas mentiras que a gente tem que eventualmente desmentir, né? E falar, porque senão o Brasil tá ficando já uma coisa bem louca, né? Por causa de tanta teoria de conspiração e mentira. Inclusive aquele último tema que eu fiz do BNDES foi um tema sugerido, tá? Vocês viram que é só um banco, não tem nada demais. E se alguém quiser eventualmente algum tema também, pode sugerir ou pedir no canal, tá bom pessoal? Meu canal é justamente para isso, é para trazer um pouco de clareza sobre alguns temas que as pessoas criam narrativas em cima, tá bom? Então vamos lá pessoal. Aqui do capítulo 18 de Ezequiel, a gente tem uma pequena contradição aqui, né? Por isso que eu vou chamar esse vídeo aqui de a Bíblia 2 de Ezequiel. Porque no capítulo 18 ao 20, a gente começa a ver que a visão do autor, ela destoa um pouco do resto da Bíblia. Por exemplo, aqui ele diz assim, ó: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então quem cometesse o pecado, morreria. Só que isso destoa de outros livros da Bíblia, né? Como por exemplo aqui em 2 Samuel. Aqui, ó, perdão que isso aqui ficou um pouco fora de ordem quando eu coloquei a imagem, ó. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então quem pecou aqui foi o rei Davi. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, Davi, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ou seja, esse perdão aqui já é um perdão meio estranho, né? Porque Deus perdoou, mas tem um castigo, então não é bem um perdão. Mas quem acabou sendo punido aqui em Samuel foi o filho de Davi, tá bom? Aqui em Ezequiel também ele repete essa mesma fórmula, só lembrando que isso tem em Deuteronômio também, tá? Mas aí já é outra coisa. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que ele está dizendo? Ó, o filho não vai pagar pelo pai. Isso ele fala aqui no capítulo inteiro 18. Se o pai for um pecador, mas o filho não, ele não vai levar a iniquidade do pai. Só que isso destoa aqui de Êxodo 20, né? Que fala o oposto. Ó, não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ó, a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo ainda tem uma explicação, né? Porque esse Êxodo aqui é uma transposição, é uma passagem mais recente. Mas só aí você começa a perceber que as concepções mudam de acordo com o livro da Bíblia. E curiosamente, Êxodo 20 é o livro que os evangélicos mais gostam, né? Para atacar as imagens dos católicos e tudo mais, não fará imagem de escultura. Só que na época de Ezequiel não tinha isso. Então você vê que esse Deus ele mudou um pouco. Na época de Ezequiel, cada um pagava pelo seu pecado. Quando chega já em Êxodo 20, não. Os filhos pagam, levam a iniquidade dos pais. Agora aqui, pessoal, parece um evangelho de Ezequiel. Acho até que os pastores deveriam ler isso, né? Porque aqui Ezequiel está trazendo umas concepções de justiça que a gente não vê muito, né, nem pregações e nem práticas, né, de alguns religiosos. Que ele diz assim, ó: sendo pois o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, que deveria ser algum ritual de idolatria, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor. Agora vem a parte interessante, ó, que muitos não praticam por aí. Não roubando, dando o seu pão ao faminto. Aqui, ó, dando o seu pão ao faminto. Não teve aquele garoto lá, o chaveirinho lá, que falou que isso é estratégia de Satanás, alimentar os pobres? Aqui, ó, tá na Bíblia dele o contrário, ó. Dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com sua roupa. Exatamente o que o padre Júlio faz lá, ali na Cracolândia. Ele leva comida para os pobres, ele dá agasalho, ele dá ajuda médica. Exatamente, o que ele faz. É um dos verdadeiros cristãos, é o padre Júlio Lancelotti. Não dando seu dinheiro à usura, que é emprestar com juros, e não recebendo demais. Olha que curioso, Ezequiel define como um homem justo aquele que não recebe demais. Curioso, né, pessoal? Então será que Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, essa galerinha, eles podem ser definidos como homens justos? Porque segundo aqui Ezequiel capítulo 18, ó, eu estou lendo do versículo 5 ao 9, ó, um homem justo não deve receber demais. E aí, como é que fica? Lembrando que o Malafaia tem um vídeo onde ele fala que o pastor deve ser muito bem remunerado.
Então tem algum conflito aí. Ou Deus está certo, ou Malafaia está certo. Inclusive, quem não gosta que eu fale de política aqui, tem o canal do Malafaia, pessoal. O Malafaia está lá sempre defendendo os bons valores morais e bons costumes da direita. Fiquem à vontade, tá? Eu não vou chorar, eu não vou me matar, eu não vou acabar com o canal, podem sair à vontade, tá? Quem não gosta que eu fale de política aqui. Desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, ou seja, justiça, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Aqui eu achei só curioso essa passagem, pessoal, que aqui Ezequiel retrata um Deus meio birrento, né, e confuso, no capítulo 20, que ele fala assim, ó: e aconteceu no 7º ano, no 5º mês, 10 do mês, que vieram alguns anciãos da casa de Israel para consultar o Senhor. Eles foram fazer uma consulta com o profeta Ezequiel, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos anciãos de Israel, ou seja, ele está transmitindo uma palavra, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vieste me consultar? Bom, a pergunta parece meio tola, né? Porque se eles estavam ali para quê? É claro que era para consultar, né? Vivo eu que não deixarei de ser consultado por vós, diz o Senhor, não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Só que ele dando uma resposta aqui através do profeta Ezequiel, ele já está consultando. Então fica uma coisa meio paradoxal, né? Quer dizer, é que nem aquela piadinha do cara que vai na vidente, toca a campainha, ela pergunta quem é, ele vai embora. É a mesma coisa. Porque aqui Deus já está respondendo com eles. Sabe aqueles casal que briga, em que eles se falam, mas não se falam? Olha, diga para fulano que eu não estou falando com ele. Olha, diga para fulana que eu não faço a menor questão. Quer dizer, indiretamente eles já estão falando. É a mesma coisa. Continuando. Agora aqui Ezequiel traz umas informações que não condizem muito com o resto da Torá, né? Com a saga lá do povo hebreu. Ele diz assim, ó: e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, uma pessoa que queira fazer o malabarismo, ela pode até dizer que essa expressão aqui, ó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito, pode estar se referindo a Moisés, as pragas do Egito e tal, que ali o povo viu que Deus era Deus de verdade. Mas só que na verdade não, na verdade o que a gente tem impressão aqui é que foi ali que Deus se revelou ao povo de Israel, como se eles não fossem israelitas ou não fossem seguidores desse Deus antes do Egito. Meio curioso isso. Como se Abraão, Isaac e Jacó não seguissem esse Deus. Tanto que ele vai continuando, ele fala assim, ó: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então quem faz aquele primeiro marabalismo, ou vai fazer aqui no canal, não, amadinho, ali ele está falando de Moisés, amadinho. E como é que vocês explicam aqui que Deus está falando que ia cumprir a ira dele no meio da terra do Egito? E aí, como é que fica? Que Deus está dizendo que ele se revelou no Egito para o povo hebreu, e eles desobedeceram no Egito, e eles foram castigados aqui, ó, no meio da terra do Egito. E aí, como é que fica, galerinha? Só aquele marabalismo então já cai por terra. Tem isso aqui em Êxodo? Tem alguma passagem em Êxodo que o povo se rebelou lá e Deus castigou eles no Egito? Se alguém tiver, posta aí o livro e o versículo que a gente analisa, tá? Tanto que ele continua dizendo aqui, ó: e os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Cadê Moisés aqui? Porque Deus podia ter falado: e levantei meu servo Moisés para os tirar da terra do Egito. Não tem. E dei-lhes os meus estatutos. Ué, não é a lei de Moisés? Por que ele fala meus estatutos e não os estatutos de Moisés? E lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, preste atenção, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então os sábados aqui, segundo a visão do autor aqui de Ezequiel, ela começa pós-Egito. Então, preste atenção nesses detalhes. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim aonde? No deserto. Não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Então aqui toda essa saga aqui de Ezequiel, ela migra do Egito para o deserto. Só que destoa muito das narrativas que nós temos lá, porque nós só temos ali na narrativa de Êxodo a parte do bezerro de ouro, só isso. E a reclamação do povo, que queria codorna, maná, água, etc.
Mas aqui ele dá a entender que teve algum tipo de rebelião que envolvia ídolos, que eles estavam seguindo outros deuses e não estavam guardando os sábados. Então isso a gente não vê lá em Êxodo. A gente só vê em Números um homem que foi pegar gravetos lá no sábado e Moisés mandou apedrejar. Então parece que o autor de Ezequiel não conhece aquela saga de Êxodo e ele está contando uma história paralela. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais. Nos estatutos dos vossos pais. Então quer dizer, o povo tinha alguns estatutos que eram dos pais e não de Deus. Então curioso, e Deus falou isso aqui no deserto. Ó. Então quer dizer que quando eles estavam andando no deserto, eles ainda seguiam estatutos dos pais. Nem guardeis dos seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Então ele dá a entender que quando Deus leva o povo para o deserto, o povo estava seguindo o estatuto dos pais deles, que não eram os mesmos estatutos de Deus. E aí, como é que fica? Então analisem aí. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Já repararam isso aqui na Bíblia? Então o próprio Deus diz que deu maus estatutos para eles, que eles não haveriam de viver. Curioso, né? Os evangélicos não falam tanto que a lei de Deus é perfeita, imutável, que é divina, foi escrita sob inspiração divina, que não sei o quê. Ué, esse Deus aqui deu más leis para o povo. E aí, como é que fica, pessoal? E quais são essas más leis? Alguém consegue identificar elas aí na Torá? Em Deuteronômio, Levítico, Números? Enfim. É um livro paralelo esse de Ezequiel aqui, entendeu? Por isso que eu falo, é uma Bíblia 2, porque muitas informações que ele traz aqui não bate com o resto da Bíblia. Tá bom? Então é isso aí, galerinha. Analise aí. Quem puder dar um like no vídeo, dá, que vai estar ajudando a aumentar o alcance, tá? Mas analise aí e tire suas conclusões. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.